Bom dia, irmãos. Muito bom estar com os irmãos, ainda que pelas ondas da internet. É bom estar com vocês e saber que vocês estão desse lado. Eu já vi os nomes de tantas pessoas aí pelo chat. Isso aproxima a gente e é muito bom estar juntos, né? Nós temos entrado, o pastor Kengo falou um pouquinho sobre esse tempo difícil que nós estamos vivendo. Mas nós queremos continuar conversando nessa semana. Será que dava para pôr slide aí, gente, por favor? Princípios para boas escolhas. Mas como é que a gente está pensando em escolha nesse tempo? Talvez vocês chegaram hoje para o culto com a expectativa, Deus fala comigo, porque as coisas não estão fáceis. As coisas estão complicadas, a gente está ouvindo umas notícias meio difíceis. E eu estou pensando justamente nisso, nessa questão das boas escolhas. Eu estava nessa semana lendo sobre Josué, essa minha leitura, espero que você também esteja fazendo sua leitura diária da Bíblia, e passei por esse texto de Josué 24. É um texto que muitas vezes as pessoas põem convite de casamento, as pessoas põem em quadrinhos e mandam recadinhos, mandam nas cartas, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. E como nós estamos falando sobre igreja, família de Deus, pensei, esse é um tema bem apropriado. Mas como é que esse tema tem a ver com esse tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo num tempo em que nós temos ouvido muitas notícias e nós temos chegado até nós muitos vídeos. Fazendo assim você toma cuidado, fazendo assim você precisa, você vai ser curado. Ou está acontecendo tantos mortos não sei aonde, e tanta gente que está ficando doente, e às vezes chega aviso de gente ficando doente, gente pedindo oração. E como é que a gente faz nesse tempo? A gente está tendo que fazer algumas escolhas. A gente chega num ponto em que a gente pensa, eu vou por esse caminho ou vou por outro? O que eu faço agora? Como é que as coisas a gente faz? E justamente Josué estava num momento parecido. Josué já estava aqui no final da sua vida e ele relembrou ao povo tantas conquistas que eles fizeram. Tantos lugares pelos quais Deus deu livramento, Deus deu vitórias. Quanto Deus sustentou no deserto por 40 anos. E a sandália não desgastou, a comida não acabou, Deus cuidou. E eu vou mostrar mais para frente alguns versículos que falam que Deus, tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Ele fez a parte dele. E Deus sustentou aquele povo. Ele falou, olha, eu vou dar uma terra para vocês. Nós vimos na outra série, no ano passado, e depois de 400 anos, 40 anos e mais 40 anos, eles foram chegando na terra prometida. E Josué foi uma das pessoas que foi lá espiar antes de entrar. E agora, eles já estavam na terra. Deus cumpriu. Deus chegou nesse ponto, mas eles estavam imersos numa situação em que, eu vou ler para vocês, leia comigo Josué 24, a partir do versículo 14. Eu sei que você está aí com a sua Bíblia aberta, e vamos ler o versículo 13. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no
com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Versículo 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, essa é a frase de hoje, né? Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. A gente tem ouvido essa frase, mas às vezes a gente não lê todo esse pedacinho aqui, né? Esse contexto em que ela foi falada. E eles estão no momentos de decisão. Josué está dando os últimos recados, mas eles estão imersos, lembrando, a gente tinha os deuses que a gente adorava do outro lado de lá. Agora tem deuses aqui nessa volta onde a gente está. Muita gente falando como é que a gente tem que processar e fazer. Como é que a gente faz? São momentos de decisão. Momentos de decisão para nós também, nesses tempos que nós temos vivido. Nós temos que decidir como é que a gente vai viver e sobreviver nesses tempos, não é verdade? E a gente fica se perguntando como é que a gente sabe, o que a gente faz diante dessa situação. Eu tenho pensado que Deus tem dado promessas. E essas semanas, eu acho que foi até essa semana passada, nós ouvimos uma notícia que completou 10 anos desde o tsunami. Eu falei, nossa, já? Uma notícia que às vezes passou despercebida aí no meio de tantas notícias de hospitais fechando, de falta de leitos e essas coisas difíceis de ouvir que machucam a gente, né? Mas 10 anos do tsunami. E eu, na hora que eu lembrei disso, ouvi aquela notícia, fiquei pensando, que coisa, quanta gente correndo para o alto, quanta gente se foi, mas quanta gente sobreviveu. 10 anos, muita gente para contar a história. E também nosso povo Holiness, né, nosso braço Holiness brasileiro no Japão, levou tantas equipes para ajudar as pessoas que tinham passado por dificuldade. Nessas horas de calamidade, nessas horas difíceis, a gente se pergunta, o que é essencial? O que é que tem vida e o que é que mantém a vida? O que parece que é vida e não é, você descarta. O que não é essencial, você também não se agarra a ele. E o que é real? Não o que você gostaria que fosse, não o que você sonhou com a sua vida lá atrás, era tão bom assim, um assado, a gente não... Mas o que é real hoje, o que a gente tem, para hoje, é o que dizem, né? Mas a gente, dentro das nossas escolhas e dentro daquilo que foi esse tempo, eles pararam para, de alguma forma, esses valores, essas coisas, rodearam as pessoas que seguiram adiante daquela situação de 10 anos, e tem muita gente aí para contar essa história de 10 anos. E dentro disso, eu queria ver com vocês que eu lendo esse texto de Josué, me vem que tem 3 coisas que a gente faz nesses momentos de decisão, pelo menos, né? Nesses momentos em que nós precisamos fazer escolhas. Porque Josué diz para eles, olha, povo, eu trouxe vocês até aqui, nós conquistamos juntos, nós passamos tanta coisa juntos, né, gente? Mas Deus cuidou de nós, né, gente? Deus fez tanta coisa legal, só que agora está com vocês. O que vocês vão fazer? E dentro disso, ele já dá umas pistas para nós. Primeira coisa que eu vejo que Josué chama o povo é valores. Ele diz assim, portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração, diz a NVT, Nova Versão Transformadora, e na Nova Versão Internacional, a NVI diz assim, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Isso são valores. Ele dá uma pista.
tem algumas escolhas que a gente faz baseado em quê? Todo mundo faz escolhas, certo? Mas em que você baseia suas escolhas? E ele dá umas pistas. Eu tinha falado um pouco antes, né, do que é real, do que é essencial, do que é vital, e ele diz do que tem integridade e fidelidade. Esse é o coração. Porque o coração, o que tem no coração é o que vai dirigir tua vida. Então, esses valores é que são importantes, que vão conduzir você para sair dessa situação. Porque, em nome de Jesus, muitos de nós vamos sair dessa situação. Como é que vai ser depois? Nós estamos olhando para frente. Nós tomamos decisões agora. Nós vemos os valores que nós vamos seguir. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito. Então, alguns valores que a gente vê que Josué convida o povo para assumir, tem a ver com integridade e fidelidade. Nesses tempos que nós estamos vivendo, isolados, até Provérbios diz um versículo sobre isso, quem vive muito isolado começa a pensar muito em si. E tem alguém doente, eu não tenho nem aí, aí eu estou bem. E vai faltar comida para alguém, não, mas eu estou bem, eu tenho comida. E é um risco. Então, a gente começa a ser checado quanto aos nossos valores. Então, nós precisamos olhar o que é que nós vamos botar para dentro do nosso coração. E tem a ver com integridade. Tem a ver com fidelidade, mas antes disso, tem a ver com aliança. Porque nesse momento que Josué está falando isso, o que acontece? A gente não pode falar tudo isso, porque não vai dar tempo, mas eu convido você a ler esses capítulos anteriores de Josué, e ele está lembrando tudo aquilo que Deus fez, e a gente falou um pouquinho antes. Significa que nós chegamos até aqui, que a gente tinha um pacto com Deus, uma aliança. É mais do que um trato, é mais do que, sabe, um combinado. É mais forte do que isso. Deus cumpriu todas as coisas. Tem ali, eu deixei umas referências para você ver. Todas as promessas de Deus, nenhuma falhou. Tudo ele cumpriu. Está lá em fidelidade, essas referências para você. E antes disso, é aliança. Deus falou, olha, vocês topam andar comigo? Mas é andar comigo em aliança. Nós estamos lendo esse trecho de Josué que fica no Velho Testamento. Mas essa aliança foi reafirmada em Jesus, que está no Novo Testamento. E essa aliança em Jesus nos lembra que Jesus andou em integridade e fidelidade. E eu queria lembrar vocês que nós estamos chegando perto da Páscoa, que justamente nos faz lembrar da aliança de Jesus. Sabe aquela historinha que a gente ouve muito por aí? Oh, os bichos combinaram, vamos tomar um café da manhã? Ah, vamos. Então tá bom. O que vocês vão fazer? A galinha falou assim, eu entro com os ovos. Aí a vaca falou assim, então eu entro com leite. E o porco falou, e eu? Aí ela falou assim, eu estava pensando no bacon. Você já conhece essa história, né? Um dava aquilo que sobrava. E o bacon, ele tinha que dar a sua própria carne, né? Não combina com o Cordeiro de Deus, mas o Cordeiro de Deus deu a sua própria carne. E é isso que nos lembra a Páscoa, que é um Deus santo, que na hora que fez um compromisso, uma aliança com a gente, ele falou, eu entro com a minha carne. Um Deus que não tinha pecado, diz, eu morro por quem tem pecado, para livrá-los. Ele era como um cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é esse tipo de aliança que Deus fez conosco. Não deu o que sobrava, ele deu da sua própria carne. Ele deu com integridade, com fidelidade. É essa parte de Deus. Só que agora Josué está perguntando, e vocês? O que vocês vão fazer? Vocês escolham aí o que vocês vão fazer. Então, dentro desses princípios E Jesus veio na Páscoa, que a Páscoa nos lembra, para dar vida e a vida plena, em abundância. Não é, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas.
com integridade, quer dizer, por inteiro. Deus se deu por inteiro. Deus não deu do que sobrava. Deus não deu assim, olha, eu tenho uma coisa aqui em casa que ninguém está usando, mas vamos dar para esse povo aí. O que Deus deu era aquilo que era o mais precioso. E Ele deu de presente a vida verdadeira para nós. Aquilo que Deus nos convida como seu exemplo, compromisso. O que é que você pode entrar nesse sentido? Tudo o que Deus prometeu, Deus cumpriu. E eu não estou enxergando a minha colinha aqui, eu vou abrir outra colinha aqui. Deus entrou com compromisso. Deus não falou assim, olha, faz o seguinte, gente, quando der, vocês podem contar comigo, tá? Não foi esse compromisso que Jesus fez. A parte de Jesus é, eu estou comprometido com você até o fim. Até a morte. Era a morte de cruz para Jesus. É isso que significou o compromisso de Jesus. Eu vim para dar vida. E Jesus também, dentro disso, Deus nos convida. O que é que vocês precisamos fazer nesses tempos em que o que é o essencial, o que é vital? É o amor. Porque também isso nos lembra o texto, quais são os mandamentos que ficam, os principais. Ame ao Senhor teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E por que a gente está falando sobre isso? Porque nesses tempos em que muita coisa a gente está ouvindo, a gente tem que fazer escolhas. A gente tem que fazer escolhas sobre o que vai ficar no nosso coração. A gente tem que fazer escolhas sobre como a gente vai basear nossa vida e seguir adiante. E essas são algumas pistas que nós estamos aprendendo com Josué. Mas nós cantamos, achei muito interessante essa última música que nós cantamos. Vem, derrama paz, que a questão é o seguinte, nós somos tentados às vezes a desviar do Senhor. Às vezes as coisas ficam difíceis e a gente fica perdendo a referência do que é o certo. E os valores da gente, a gente fica meio tremendo na base. Mas o convite agarra com força. Eu quero trazer uns exemplos da Bíblia, na verdade, de coisas que os tempos difíceis, às vezes, nos tiram o chão e dão essa tentação, ou fazem com que a gente corra o risco de perder os valores e de ficar ofuscado com algumas coisas que acontecem. O que está falando lá? Olha, desculpa aqui. Tem coisas que nós amoldamos ao nosso entorno. Todo mundo faz. É assim que tem que ser. Então, a gente acaba perdendo o valor inegociável do Senhor, que é real. E a gente corre esse risco. Mas Romanos 12:2 diz assim, que a gente não deve se amoldar a esse mundo, né? Também, a nossa aliança com Deus, nós vimos quanto Deus entrou na aliança. E a nossa aliança com Deus, uma certa reciprocidade, certo? Ninguém entra num relacionamento de casamento, de família, de amizade, mas relacionamento de casamento e relacionamento com Deus, de aliança, é de exclusividade. Eu pus lá irrestrito, é uma palavra que eu fiquei procurando, qual é a palavrinha pequena que cabe ali. Mas é exclusividade. Não dá para a gente seguir a Deus e seguir outros deuses, ou outras opiniões começam a dirigir a vida da gente. Não dá. É exclusividade. Tem a ver com a fidelidade e integridade. Nesses tempos nós estamos sendo testados sobre isso. Será que a gente segue a Deus ou será que a gente segue as outras coisas que, parece legal, né? E aí eu pus ali Avalia Sem Deus, eu estou lembrando de uma história que depois vocês veem, está ali a referência. Deus tinha falado para o povo de Israel, quando vocês forem conquistar a terra,
Não faça aliança com a turma em volta ali, tá bom? Porque senão eles vão levar vocês a adorarem outros deuses. Aí chegou um pessoal, que era os heveus, e falaram assim, olha, faz aliança com a gente. Mas de onde vocês são? A gente é de muito longe. Mas eles tinham pegado umas roupas velhas para levar. Olha o nosso pão, está tudo embolorado. A gente pegou ele quentinho, mas já está todo duro, embolorado. Mentira, eles tinham armado isso aí. E aí o povo olhou aquilo, falou, é verdade. A roupa está velha, que nem eles estão falando. O pão também está embolorado. Então tá, a gente faz aliança com vocês. Aí eles descobriram, eles são vizinhos. E não podia fazer aliança com eles. E nesse texto, Deus falou assim, olha, vocês fizeram aliança com eles sem consultar Deus. Por quê? Parece que é bom. Parece que é legal. E você avalia por você mesmo. É um risco que a gente está correndo esses dias. A gente tem que perguntar para Deus se nosso pacto, nossa aliança com Deus, de fidelidade, de integridade, a gente pergunta a Deus, como é que é isso aqui? O que o Senhor acha disso aqui? Mas tem que ir com o coração aberto, para a gente não achar que a nossa vontade, nossa avaliação é o que está mandando, sem ouvir a Deus, pensando que é Deus. Outra coisa, que alguns de nós têm sido levados pelas circunstâncias, né? Josué falou assim, olha, os deuses aqui do seu entorno, né? E esse texto era Saul falando, olha, tá bom, eu quero fazer aquilo que Deus quer que a gente tem que fazer. E para ir para a guerra precisa fazer sacrifício. Mas o profeta não chegava para fazer sacrifício. Mas não pode ir para a guerra sem fazer sacrifício. E a guerra está apertando. Como é que faz? Aí Saul falou assim, forçado pelas circunstâncias, eu tive que fazer esse holocausto. Levou a maior bronca de Samuel, né? Nós temos esse outro risco nesses dias. Ser levado pelas circunstâncias. Uma dessas é o medo, que está se instalando na vida das pessoas. Eu não estou dizendo para você fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo, mas nós temos um Deus que é grande, nós temos um Deus que é maior. Nós temos um Deus que é todo poderoso. Eu até tinha mandado um grupo, não sei se chegou para os I6, mas era um vídeo que estava em japonês, falando de quanto medo tem segurado as pessoas ultimamente. E a gente deixa que as circunstâncias ofusquem valores de verdade, de um Deus que não muda, de um Deus que é todo poderoso, de um Deus que é fiel e íntegro. Nós não vamos fechar os olhos para as coisas que acontecem, mas nós vamos ficar fincados em valores de verdade que existem. E tem outra palavra muito pesada que está em Deuteronômio 29, 19, que diz assim, ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição, era um texto que Deus fala assim, olha, se vocês fizerem isso, Deus vai te abençoar. Se vocês não fizerem, Deus não vai te abençoar. E aí ele fala assim, olha, ninguém que ouvindo essas palavras dessa maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, ainda que ande na perversidade do seu coração. Pesado, né, gente? Tem a ver com aquilo de que você se auto-justifica. Você é a referência, você fala assim, Deus falou isso. Não, mas para mim está tudo bem. Não, comigo não acontece essas coisas. E se abençoa. Não, comigo vai dar tudo certo. Gente, é uma coisa assim, nossa aliança é com Deus. Deus é que é o Senhor, não é a gente. Então são riscos, porque a gente fica muito em meio a muitas notícias, a gente está em meio aos medos nossos, a gente está ouvindo muita coisa, a gente fica perdendo a referência, fica sozinho. Mas esse é o convite do Senhor. Nessa manhã, vamos fincar naqueles valores que são verdadeiros, naqueles valores que você escolhe, você olha para você mesmo e fala assim, eu vou entrar por essa, que são valores do Senhor na minha vida. Outra coisa tem a ver com estilo de vida, porque na verdade, estilo de vida são pequenas escolhas que a gente faz todos os dias, são consistentes e vão estabelecendo um estilo de vida. E Josué convida lá, joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram e sirvam ao Senhor. Escolham hoje a quem irão servir. Aos deuses dos seus antepassados, os amorreus tal,
mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Hoje, a gente faz escolhas todos os dias. E não é porque um dia a gente falou, não, um dia Jesus, eu fiz o trato com o Senhor é meu Senhor, eu vou andar com o Senhor em integridade, fidelidade do coração. Você faz um cheque em você mesmo e deixa o Senhor trabalhar no seu coração. Hoje, que escolhas eu estou fazendo? Para onde isso está me levando? Porque os estilos de vida vão se formando. Hoje você faz uma concessão, amanhã também, aí você vai acostumando com aquela concessão e a gente vai perdendo de vista valores que a gente tinha escolhido, mas que a gente não está vivendo. Por isso é importante a consistência. Todos os dias, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A gente acorda hoje e fala para a gente mesmo e se checa, estou fazendo as escolhas do Senhor? Que hábitos a gente está implantando na vida da gente? Quando você vai fazer uma dieta, você vai pôr caminhada ou exercício, não adianta você falar um dia que você vai fazer. Você precisa de perseverança para estabelecer um hábito. Precisa de perseverança para você estabelecer. Você está ensinando uma criança a comer uma verdura que ela não gosta, 8 a 12 vezes, pelo menos, você apresenta de formas diferentes para que ela possa dizer se realmente gosta ou não gosta. Na primeira que não gostou, não estabelece o hábito, né? Perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não deixa que as circunstâncias desse momento determinem suas decisões de forma que você fraqueje e perca de vista. Persevere no Senhor. E coerência. As coisas que Deus tem feito para mim, Deus tem falado comigo e eu tenho falado que vou fazer, eu continuo fazendo. Olha, esse texto que eu trouxe lá de Jeremias é muito legal. Tem um pai de uma tribo lá de Israel, que ele falou para os seus filhos, vocês não bebam bebida e não construam casas, e nem vinhas e tudo mais, nós vamos ser nômades. Esse trecho que está citado em Jeremias, depois de 200 anos, ele chamou, chama aquele pessoal dos recabitas para vir tomar vinho. Eles falaram, não, nosso antepassado falou que não. 200 anos depois, coerência, persistência, isso forma o hábito e dá a forma para a sua família, para você, para aquilo que você quer. Como é que a gente caminha nesses dias difíceis? A turma que está fazendo Abacuque aí no Bíblia na Quarentena está lembrando que muita desgraça aconteceu, mas mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a uva não tenha uva nas videiras, mesmo que não tenha coisa no supermercado, mesmo que falte a comida, eu não vou me desviar do Senhor, porque o Senhor vai trazer a salvação, porque Ele já fez. Em outras épocas, Ele vai fazer de novo. Esse é o mesmo Deus. E eu vou continuar perseverando no Senhor. E também em Lamentações fala assim, olha, as coisas estão difíceis, mas eu lembro daquilo que me traz esperança. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã. Cada dia eu faço as minhas escolhas. Cada dia. Não é você dizer assim, não está existindo esse troço aí que está acontecendo. Não estou falando disso. Mas você trazer na sua memória as palavras do Senhor, as verdades do Senhor que são verdadeiras, sobre as quais você vai viver, o justo viverá pela sua fidelidade, por essas fidelidades, pela palavra do Senhor que você vai viver, e não por essas coisas que andam por aí. Todos os dias renovam-se a cada manhã. E a minha porção, Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Hoje eu escolho o Senhor. Amanhã, você, ao acordar, você ora para Deus, para você e fala com você mesmo. Eu escolho o Senhor. Eu convido você para isso, porque a vida não tá fácil para ninguém. Mas nós vamos, em nome de Jesus, passar por isso com os olhos no Senhor. E a terceira coisa que eu queria falar para você
Esse ainda é do ponto 2, do estilo de vida. Mas a terceira coisa que eu quero falar para você é que os valores determinam os nossos hábitos, nosso estilo de vida e determinam a direção da nossa vida. E nessas horas, Josué fez a decisão. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Não vou ficar aqui no entorno. Eu vou fazer as escolhas todos os dias. Vocês lembram que ele e Caleb eram os dois que tinham entrado e falado, vamos lá que Deus tem vitória. Ele ganhou a terra. Ele foi perseverante. Deus deu direção para a família dele herdou a terra. E ele foi em paz, terminou a vida dele dentro da missão daquilo que Deus prometeu. Com essas coisas, nós pensamos, Deus convida, assim como Josué teve convidando o povo. O que Deus fez na sua vida antes, o que Deus fez na vida do povo de Israel antes até chegar aqui. E cada um de nós tem coisas para contar, de quanto Deus sustentou já, de quanto Deus livrou, de quanto Deus já curou, de quanto Deus já restaurou. E Deus deu coisas muito além daquilo que a gente pensava ou pedia, muito mais do que a gente merecia. Como é que eu cheguei aqui? Graça e misericórdia do Senhor. Só foi por isso. O Senhor é que sustentou. E eu te convido, para onde que eu estou indo? Faça escolhas. Não deixa que essas coisas te paralisem. Mas faça escolhas hoje e todos os dias, na direção do Senhor. Quem sabe daqui 10 anos, como a gente falou do 10 anos de tsunami, você possa olhar e falar assim, caramba, foi difícil. Mas nós passamos em nome de Jesus. E depois que essa onda passar, falar, eu estava inteiro e fiel, conforme eu tinha combinado isso com o Senhor. Eu já citei isso aqui. Josué acreditou nas promessas do Senhor, foi fiel, conquistou a terra e também herdou a terra. Essa é uma frase que eu gosto demais, de um livro de Eugene Peterson, que ele cita Nietzsche, que a vida cristã tem a ver com uma longa obediência numa mesma direção. Eu estabeleço valores, eu sou consistente nesses valores, que estabelecem um estilo de vida, para minha família, para quem está ao meu redor. Dia a dia tomo essas decisões, reafirmando os valores que eu selecionei. E eu estou vendo que direção do Senhor. Se mantém firme. Se escorregou, se o medo deixou você paralisado, se alguma coisa aconteceu, volta para o caminho do Senhor. Agora é tempo. Faça escolhas. Escolhas na direção do Senhor. Nós temos vivido tempos difíceis, mas o amor do Senhor não muda e o nosso Deus não muda. Esse é um dos valores. Nosso Deus é fiel. Nosso Deus que fez aliança conosco, se deu por inteiro e nos convida nessa manhã para a gente se manter firme nele, fazendo estas escolhas do Senhor. E eu convido você, agora, eu vou convidar o pessoal, nem posso dizer que é o pessoal do louvor, são os irmãos que estão nos ajudando aqui, né? E até vou descer para não ficar tão perto do pessoal. Mas eu convido você para cantar conosco essa música de novo, que eu tinha pedido para o Kengo tocar, que era das escolhas, que tem a ver, e você possa, com as escolhas, princípios de boas escolhas, e você possa, mais uma vez, parar diante do Senhor e ver as suas escolhas. Amém? Deus abençoe. Deixa o Senhor falar com você nessa manhã. E responda ao Senhor aquilo que Ele tem para você. Uma escolha a ser feita, um caminho a trilhar.
A vida é feita de Uma escolhas. vida inteira precisa te entregar. Escolhe o Senhor nessa Olhar manhã. para trás, vejo que tudo mudou. E hoje eu escolho Deus tem sonhos para você. com a história que Ele Escolhe quer sonhar os sonhos do escrever. Senhor. Escolho te amar, escolho te obedecer. Escolho te ouvir a cada dia, em todos os momentos. Pois ao te olhar, te ouvir, Escolhe perseverar no Senhor. posso chegar a ti. Coração é o reflexo de te amar. uma vida inteira só pra te honrar. Tua palavra Busque o Senhor na palavra. Busque crescer no Senhor em oração. Estudo da palavra do Senhor. que eu quero. Uma vida só pra te alegrar. Escolho te amar, escolho te obedecer. Escolho te ouvir a cada dia, em todos os momentos. Pois ao te olhar, Te ouvir, perseverar, posso chegar a ti. Escolho te amar, escolho te obedecer. Escolho te ouvir a cada dia, em todos os momentos. Pois ao te olhar, te ouvir, perseverar, posso chegar a ti. Pois ao te olhar, te ouvir, perseverar, posso chegar a ti. Deus abençoe, irmãos. Boas escolhas e uma boa semana.